Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise super focada e destrinchar uma questão clássica, mas cheia de detalhes importantes, sobre registros públicos. Mais especificamente, a nossa questão aborda o translado de certidões de casamento e óbito de brasileiros ocorridos no exterior. É um tema fascinante, né? Porque lida justamente com o encontro de jurisdições e com toda aquela burocracia que, no fim das contas, garante a segurança jurídica das famílias pelo mundo afora. Vamos entender como funciona a estrutura desse sistema na prática. Bom, antes de pularmos para o caso prático, vamos dar um passo atrás e relembrar rapidinho o conceito central. Afinal, o que é o translado de assentos estrangeiros? Basicamente, é aquele procedimento legal para nacionalizar, digamos assim, os atos da vida civil que aconteceram lá fora. Casamento, nascimento, óbito, tudo isso precisa entrar no nosso sistema registral brasileiro. E quem dita as regras do jogo, com uma riqueza enorme de detalhes, é a Resolução 155 de 2012 do CNJ. Esse procedimento é absolutamente essencial, sabe por quê? Porque é ele que garante que os eventos vitais de brasileiros vivendo no exterior produzam todos os seus efeitos legais aqui dentro do país. É isso que vai impactar diretamente as questões de herança, estado civil, divisão de patrimônio, enfim, a vida real das pessoas. E isso nos leva direto ao nosso caso de estudo de hoje. Presta atenção na situação da Ava. Ela é brasileira, solteira, e o registro de nascimento dela estava lá no 4º ofício do Rio de Janeiro. Só que a Ava se mudou para o Egito, casou com Martim e estabeleceu domicílio no Cairo. Infelizmente, ela veio a falecer no ano de 2024. Aí, na hora de fazer o inventário dos bens que ela deixou aqui no Brasil, o juiz exigiu as certidões de casamento e de óbito dela, que obviamente foram emitidas lá no Egito. E aí vem a grande pergunta: como a Ava faleceu no Egito e não mantinha domicílio no Brasil, onde deve ser feito o traslado? Vamos analisar as alternativas? Mas calma aí, antes da gente julgar cada alternativa, a gente precisa da chave de ouro para resolver esse quebra-cabeça. Estou falando do Decreto 8660 de 2016, que promulgou a famosa Convenção da Apostila de Haia no Brasil. O ponto de partida, o pulo do gato para lidar com qualquer documento estrangeiro, é sempre se fazer uma pergunta simples. O país de origem desse documento é signatário da Convenção de Haia? Entender isso muda literalmente todo o caminho burocrático que esse papel vai ter que percorrer. É como se a gente tivesse uma verdadeira bifurcação jurídica aqui. Pensa comigo, se o país é signatário de Haia, o documento passa por aquele processo simplificado que a gente já conhece, o apostilamento que é feito lá mesmo no país de origem. Mas olha o grande detalhe do nosso caso. O Egito não é signatário da Convenção de Haia, e quando a gente lida com um país não signatário, a regra é rígida. Exige-se a legalização consular obrigatória, ou seja, a autoridade consular brasileira lá no exterior precisa chancelar, atestar a autenticidade desse documento. E claro, chegando aqui, sempre vai ter a necessidade da tradução, feita por um tradutor público juramentado no Brasil. Com essa lógica bem fresca na memória, agora sim, vamos fatiar cada alternativa da nossa questão. A alternativa A está incorreta. Veja bem, não há necessidade de remeter ao primeiro ofício do Distrito Federal, pois a resolução do CNJ autoriza que o traslado de óbito seja feito no cartório em que se encontra o registro de nascimento da falecida, prestigiando a concentração dos atos. A ideia por trás disso é simplesmente manter o histórico civil da pessoa unificado. Se a Ava nasceu e foi registrada lá no Rio de Janeiro, faz muito mais sentido concentrar o óbito e o casamento dela lá, concorda? Não tem por que enviar isso aleatoriamente para o Distrito Federal só porque ela morava fora. Já a alternativa B está perfeita e é o nosso gabarito. O traslado deve ser feito no 4º ofício do RCPN do Rio de Janeiro, exatamente onde a Ava era registrada. E como o Egito não é signatário da Convenção da Apostila de Haia, os documentos devem ser legalizados por autoridade consular brasileira e traduzidos por tradutor público juramentado. Notou como essa alternativa amarra perfeitamente todos os conceitos? Ela acerta em cheio o local exato, com base no princípio da concentração dos atos, e também crava a via correta de autenticação para um país que está fora do Acordo de Haia. Agora, entender o erro das outras opções é super importante para a gente fixar a regra. A alternativa C está errada por indicar o primeiro ofício do DF e por mencionar o apostilamento. Lembra da nossa regra de ouro? Sendo o país não signatário de Haia, a legalização consular é obrigatória. Não dá para simplesmente tentar apostilar um documento do Egito e muito menos dispensar a assinatura do cônsul usando a desculpa de que o documento é original. A regra é super clara e aqui a alternativa comete um erro duplo. Seguindo em frente, a alternativa D erra pelo mesmo motivo, ao exigir apostilamento e dispensar a legalização consular em documento oriundo de país não signatário da Convenção. Repara que ela até começa bem, acertando a competência lá do 4º ofício do Rio de Janeiro, mas tropeça feio nessa parte do direito internacional. É aquela clássica pegadinha de prova, sabe? Colocar uma informação certinha do lado de uma totalmente falsa, só para gerar aquela confusão na hora da leitura rápida.
E para fechar, a gente tem a última alternativa, que é daquelas que costumam aparecer para testar se você está com a legislação atualizada. A alternativa E está incorreta. Isso porque a normativa atual do CNJ dispensa expressamente a antiga exigência de que a firma do cônsul brasileiro seja reconhecida ou atestada por oficial no Brasil. É o que a gente chamava de sinal público. Houve uma época em que isso era obrigatório, criando um baita gargalo burocrático. Mas o sistema evoluiu, centralizou as informações e, felizmente, eliminou essa redundância para facilitar a nossa vida e o andamento do processo. Certo, agora é hora de consolidar tudo isso para não esquecer mais. Resumindo, traslado de óbito do exterior pode ser feito no cartório do registro de nascimento com legalização consular se o país não for membro de AIA. É exatamente essa combinação que a gente precisa ter em mente: o local correto, a legalização consular adequada e o tradutor público juramentado. Gabarito oficial. Letra B. Ter esse mapa mental transforma a resolução de problemas complexos numa tarefa muito mais lógica. Bons estudos! E para a gente encerrar, o que é realmente fascinante sobre esse caso da Ava é que ele não é uma exceção, né? É o novo normal. O mundo está incrivelmente conectado. Brasileiros viajam, casam e, inevitavelmente, constroem vidas e patrimônios em diferentes jurisdições o tempo todo. O direito registral precisa correr para acompanhar a velocidade da vida humana. Só de pensar que o fim do sinal público já foi um baita avanço, a gente começa a imaginar o que vem por aí. À medida que a mobilidade global só aumenta, fica a grande reflexão: como é que essas normativas vão continuar evoluindo? Será que vamos ver acordos ainda maiores que a Convenção de Haia no futuro? Ou, de repente, sistemas digitais globais 100% integrados? É algo fantástico para se pensar. Eu espero que essa nossa análise tenha deixado todo o procedimento de translados super claro para vocês. Um grande abraço e até nossa próxima explicação.